Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores, interior de São Paulo, Brasil. Estamos juntos, com muita alegria nos nossos corações, abrindo os nossos lares, para juntos convidarmos o nosso Mestre Jesus para esse momento tão importante da semana, que é o Evangelho nos nossos lares. Boa noite, Cida, seja bem-vinda. Os amigos vão chegando devagarinho, os amigos dos dois planos da vida, porque quando fazemos o Evangelho, convidamos também os nossos amigos espirituais. É verdade, é uma feliz coincidência até a eleição desse dia e o horário, né? Porque já terminamos a domingueira e amanhã inicia o primeiro dia da semana, com uma semana de trabalho, de realizações, e, portanto, também de prosperidade do espírito. E é sempre bom lembrar que nesse dia e horário franqueamos as nossas residências, os nossos lares, para os enviados do Cristo. E quiçá Ele próprio, né? Imagina se o Cristo desse uma sortida. Vamos ver como está a casa da Dona Leila, do Sr. Roberto. E aí, como é que estamos? Olha só, hein? Então precisamos estar atentos e, sobretudo, agradecidos. Né? Olá, Anne, Geraldo, boa noite. Boa noite, Carmelina? Camilinha. Seja bem-vinda, que o nosso celular virado assim, eu não estava conseguindo compreender bem. Então, a alegria estarmos juntos. Faltam apenas 2 minutinhos para as 20 horas e nós aproveitamos para lembrar aos amigos o Evangelho no Lar. Ele é um momento que nós devemos realizar pelo menos uma vez por semana, com a família, com as crianças, mas também sozinhos. Às vezes as pessoas ficam em dúvida, mas eu moro sozinho, ou então a minha família não quer participar comigo, então por isso eu não faço. Não, eu já falei isso várias vezes, isso não importa. Nós estamos fazendo o Evangelho. Aqueles que quiserem participar conosco será ótimo, mas não é obrigatório que todos estejam juntos. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Aí agora tem a Carmelina. Agora a Carmelina chegou. A outra era a Camilinha e agora a Carmelina. Que bom. Mas como estávamos dizendo, então fazer o Evangelho pelo menos uma vez por semana, sempre no mesmo dia e no mesmo horário, porque uma coisa é lermos o Evangelho. O Evangelho devemos ler todo dia, se tivermos oportunidade, ao acordar, antes de dormir, durante o dia, teve um momento de possibilidade, abramos numa página, reflitamos, uma frase que seja. Agora, o Evangelho no Lar é um momento que nós fazemos um combinado com os benfeitores amigos que vêm em nome do Cristo ao nosso lar. Então é sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Nós fazemos o nosso Evangelho no Lar há mais de 40 anos e para nós o melhor dia e o melhor horário, domingo às 20 horas. Mas para o outro pode ser terça-feira, 8 horas da manhã, quinta-feira, 6 horas da tarde. Não importa. O importante é termos esse encontro agendado. Por que essa importância, Leila? Por que esse agendamento? Porque aí os benfeitores vão participar conosco e eles já também colocam em suas agendas. Eles têm agenda. Colocam lá o dia e o horário e eles vêm estar conosco. Isso. Boa noite, Sueli, boa noite, Arnaldo. Porque o que acontece? Nesse momento, os benfeitores podem, inclusive, trazer outros
para virem compartilhar, para ouvir, para serem evangelizados. Por isso que nós até sempre falamos, orientamos, mesmo se fizermos o evangelho sozinho, mas façamos em voz alta. Porque os espíritos, eles podem ler o nosso pensamento, mas às vezes aqueles que ainda estão num processo de refazimento... Que frequentemente são os convidados, né, Bê? Que os benfeitores trazem, eles não conseguem ler o nosso pensamento. Então nós fazemos em voz alta, eles vão ser evangelizados junto conosco e depois os benfeitores os conduzem aos locais de continuidade desse tratamento. Refazimento, né? Exatamente. Boa noite, Eliane. Mas são 20 horas, 1 minuto já. Então, vamos iniciar. Nós sempre fazemos a leitura de uma página, fazemos uma prece e depois nós lemos o Evangelho. Quem nunca fez o Evangelho no lar, comece desde a introdução. Não tenha pressa. Não tenha pressa. E vá semanalmente, um pedacinho até chegar ao final. Nós estamos chegando ao final do nosso Evangelho, estamos no último capítulo. Já fazemos há mais de 40 anos, então já fizemos várias vezes. E do início ao final, e do início ao final. Agora estamos novamente já chegando no último capítulo. Mas vamos aqui abrir aqui na mensagem 76 do livro Vinha de Luz, na propaganda eficaz. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista. E essa passagem se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E o benfeitor Emmanuel nos traz: há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nesta passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Amigos, gratos somos, Senhor. Estamos aqui, Senhor Jesus, reunidos em Teu nome. E em Teu nome iniciamos mais esse Evangelho. E te pedimos, Senhor, a Tua presença entre nós. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Aproveitando, mandando também um abraço para o Arnaldo pedindo preces para o amigo que desencarnou. Haroldo Nascimento. Ao final, nós fazemos esse pedido em geral e aí o Arnaldo vai mentalizar o seu amigo. Boa noite, Eudócia, Alícia, saudades, Alícia, que bom estamos juntos. O Roberto vai iniciar e eu vou pegar também aqui o meu Evangelho. Nós sempre falamos na
nos objetivos e também nos benefícios do Evangelho no lar. Então, não é que seja um ritual, e nem deve ser, porque o Espiritismo, em sua essência, ele abdica desses rituais, dos dogmas, né? Mas também, por esse motivo, nós devemos guardar esse dia como o horário, conforme explicado até no início agora, porque também é o momento em que nós relembramos aqueles entes queridos, espíritos, amigos, que já não mais são da Terra, ou seja, não estão mais reencarnados aqui. Pode até ser da Terra, habita, né, a nossa psicosfera terrena, mas não estão mais reencarnados. Então eles também são alcançados pelas vibrações de amor e de carinho que aqui emitimos. E eu queria até fazer uma pontuação sobre a página que a Leila acabou de ler, que é a título de introdução dessa noite, que João que diz que é necessário que ele cresça, mas como é que Jesus vai crescer? Ele já é grande em sua essência, é um espírito superior, mas ele crescerá através dos nossos atos, porque as lições dele estarão sendo não somente absorvidas, mas também exercitadas, introduzindo no nosso cotidiano, na nossa rotina, em favor da prosperidade e da paz de todos nós. Agora vamos voltar no capítulo 28 do Evangelho, vocês já devem estar com ele à mão, e vamos lá para o último capítulo, portanto, que é o 28, no item 54. Semana passada falamos sobre o item 53, que a prece era por uma criança que acabava de nascer, ou que acabara de nascer. E isso foi o prefácio, agora o item 54 é uma prece, são 3 como sugestões de Allan Kardec, dizendo que elas devem ser proferidas, ditas, né, pelos pais. E assim ele inicia: Espírito que encarnastes no corpo do nosso Filho, sê bem-vindo, sê bendito, ó Deus onipotente, que nulo mandaste. É um depósito que nos foi confiado e do qual teremos um dia de prestar contas. Se ele pertence à nova geração de espíritos bons que hão de povoar a terra, obrigado, ó meu Deus, por essa graça. Então aqui nós já vemos que existe a referência ao o Espírito reencarnando no nosso Filho, porque o Filho é nosso, o Espírito não. O Espírito é obra da criação divina. Deus nos criou a todos, nós somos seus filhos e, portanto, temos também essa paternidade como elo comum. Então agradeçamos, ou seja, os pais devem por isso ser gratos. Que nulo mandaste, porque Deus nos envia, mas nós sabemos que Ele está entregue naquele primeiro momento, os cuidados iniciais, e também por elos que se perdem por vezes nas poeiras do tempo, e nós não sabemos em que momento que nós lá o deixamos e que agora estamos de volta, né, nesse reencontro. E Kardec fala assim também naqueles espíritos que, pertencendo à nova geração, dos bons espíritos, que nós sabemos estão no momento de transição. Então, não espantemos se nossos lares, nos lares dos amigos, dos nossos parentes próximos, nós percebemos ou identificarmos espíritos que estão, a gente diz assim, olha, está muito adiante do nosso tempo. Mas são espíritos que já vivenciaram essas mesmas experiências nossas, só que, quiçá, há alguns milênios, né? Então, é uma graça, nós recebemos, é uma graça, ou seja, é uma dádiva que vem do alto para nós, porque quantos de nós, em realidade, aprendemos com os nossos filhos, netos,
sobrinhos, né? Muitos de nós. Tem alguma coisa a comentar? É verdade. Só para relembrar, até porque nem todos estavam conosco a semana passada, nós estamos, como o Roberto disse, capítulo 28, que é o último capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma coletânea de preces espíritas. Essa prece seria por uma criança que acaba de nascer. Semana passada nós comentamos, quando Kardec faz um prefácio, colocando a importância da encarnação, que para o espírito poder evoluir, é necessário que ele vivencie a encarnação e são sucessivas reencarnações. E ele traz agora 3 preces. A primeira, que o Roberto começou a comentar, que é o item 54, e ele até coloca para ser dita pelos pais. Então, podem até a pessoa pensar, mas essa prece não vai... eu nem vou dizer essa prece, porque eu já não sou mais pai, eu já sou agora avô, ou eu não pretendo ser pai, enfim. Mas a prece, ela pode ser ampliado o sentido dessa prece, não somente para os pais que acabaram de receber esse filho. Um amigo que sabe que o seu amigo foi presenteado agora, um espírito chegando no lar daquele amigo, um familiar, um avô, um tio, como o Roberto colocou, um professor que sabe que naquele lar daquele seu aluno chegou um irmãozinho novo. Essa prece, ela vai ser dirigida para que aquele espírito se sinta envolvido, seja bem-vindo, seja bem amado, seja querido você aqui no nosso lar, e agradecendo a Deus pela oportunidade, porque sabemos que há um número imenso de espíritos desejando reencarnar. Para cada espírito encarnado, há cerca de 3, 4 no mundo espiritual aguardando essa oportunidade. E ele coloca isso, o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1864. Mas ele já fala dessa nova geração de espíritos. Se porventura esse espírito que acabou de chegar, se ele é dessa nova geração de espíritos bons que vão vir para povoar a Terra, gratos, que bom, né? Afinal de contas, estamos recebendo um espírito já de mais luz. Então, Kardec, porque às vezes, abrindo um parênteses, nós temos aquela ideia, mundo de regeneração, vou dormir hoje, amanhã acordei, tudo diferente. Não, é um processo. Esses dias me perguntaram com relação a isso. Quanto tempo vai levar para chegar a esse mundo de regeneração? E aí até o Roberto falou, bom, é cerca de 1 milênio que o Chico diz, são 1000 anos, para que a gente possa perceber uma mudança maior, não é da noite para o dia. Então, em 1864, Kardec já falando, uma nova geração de espíritos que estão chegando para povoar a Terra. E a cada dia a gente sabe que está chegando, mas seriam todos que estão reencarnando agora só essa geração nova de espíritos bons? Seria, Roberto? Vamos prosseguir nessa prece para ver o que ele fala, né? Isso é interessante, isso é para a gente instigar a nossa curiosidade, esses comentários que fazemos à margem, porque aí isso é a questão que a Leila falou sobre o mundo regenerado, porque é o mundo de transição, na classificação didática, pedagógica que Kardec colocou sobre a classificação dos mundos, não tem lá o mundo regenerado. Tem mundos de ordem tais e tais, mas para facilitar o nosso entendimento. Então, teria o Chico sido provocado numa entrevista se seria no ano 2057, né? Então a gente já estaria fazendo conta, olha, lá atrás, olha, então no próximo milênio, no próximo século. Mas aí o Chico, ele naturalmente, Emmanuel, né, em auxílio dele, disse, olha,
não é trabalho para algumas décadas, mas é trabalho para um milênio. Então, sejamos pacientes também trabalhando a paciência operosa no bem, que é trabalho para 1000 anos. Então, se começou no início desse século, até o ano 3000, finalizando então esse milênio, nós já teríamos ingressado no planeta regenerado. Mas continuando então a nossa leitura da prece a ser dita pelos pais, como bem colocamos, né? Então ele diz assim: se é uma alma imperfeita, corre-nos o dever de ajudá-lo a progredir na senda do bem, pelos nossos conselhos e bons exemplos. Se cair no mal, por culpa nossa, responderemos por isso, visto que então teremos falido em nossa missão junto dele. Cabe aqui uma pergunta: quem irá julgar se a culpa foi nossa ou não? Aquele juiz que trazemos íncito, né, dentro de nós, que é a nossa consciência. Porquanto aí sim nós responderemos, mas muitas vezes o espírito, exercitando seu livre-arbítrio, ele vem a falir pelas suas próprias escolhas. Então não caberá aos pais se cobrarem ou se penitenciarem, sentirem-se culpados por isso, né? Então é o que Kardec está colocando aqui. E ainda prosseguindo diz assim: Senhor, ampara-nos em nossa tarefa e dá-nos a força e a vontade de cumpri-la. Se este filho nos veio como provação para os nossos espíritos, faça-se a tua vontade. Porque por vezes os filhos que nos vêm acrescentar ao ambiente familiar, eles são desafiadores. E eles são realmente muito tenazes nas suas determinações, apesar da educação, dos valores que nós queiramos passar para eles, que eles não vão assimilar. Mas que isso não sirva de motivo para nós desistirmos, enquanto pais, dessa divina tarefa também. Então, este filho, às vezes, vem como provação para nós. Às vezes fomos daqueles pais falidos outrora e que tanto rogamos, solicitamos, pedimos que Deus atende às nossas súplicas e promove o reencontro de almas falidas para que saiam vitoriosas nesta nova prova. Então, mas faça-se sempre a vontade do Pai, e jamais a nossa, né? Então, e aí finalizando, ele diz assim: bons espíritos que presidistes ao seu nascimento e que tendes de acompanhá-lo no curso de sua existência, não o abandoneis. Afastai dele os maus espíritos que tentem orientá-lo para o mal. Dai-lhe forças para lhes resistir às sugestões e coragem para sofrer com paciência e resignação as provas que o esperam na terra. Isso também tem uma conexão com o que está explicitado lá no capítulo 14 deste Evangelho, no item 9. Tem algum comentário, Leila, a respeito? A prece, ela abrange tudo, né, essa prece aqui. Porque, e como eu disse, nós podemos também adaptar nesse mesmo sentido para pedirmos por aquele espírito que acabou de nascer, por aqueles pais que o acolheram, para que aqueles pais possam ser bem assistidos, serem orientados, e envolver também aquele serzinho que está retornando
de boas vibrações, para que ele não sofra influências, porque sabemos que se ainda estamos no mundo de provas e expiações, é porque somos espíritos que temos muito ainda a trabalhar, a aprender, a mudar para melhor. Então, o que acontece? Em geral, nós vemos aquele serzinho, pode até fisicamente não ser muito bonito, mas nos toca profundamente o coração. Mas para aqueles inimigos do passado, aqueles maus espíritos, aqueles cobradores do passado, ele ali não está vendo um bebezinho recém-nascido. Ele está vendo ali aquele espírito que o prejudicou, que o maltratou, que às vezes até tirou a vida dele, que fez que a família daquele fosse prejudicada de uma forma mais terrível. Então, qual o desejo daquele espírito que está ali? É ver aquele serzinho ser castigado, pagar pelos seus débitos. Independente se somos ou não pais, se nós vamos orando por aquele ser que acabou de chegar, a envolvê-lo com esse amor, com essa proteção, isso só vai o quê? Beneficiá-lo, isso é muito importante. Ele pede aqui na prece que ele tenha força para resistir às más sugestões, que ele tenha paciência, que ele tenha resignação. Então, é uma prece completa que abrange todas as necessidades daquele espírito que está chegando de novo para uma nova jornada que a gente não sabe de quanto tempo. Mas é linda essa prece. Que me chamou a atenção, Leila, é a referência aos espíritos que presidiram ao nascimento, o renascimento, a reencarnação daquele espírito que vinha ter aquele seu novo lar. E lembramos, né, Leila, do Ministério da Reencarnação, aliás, Ministério do Auxílio, né? Tem o departamento, né, isso, específico tem o departamento isso. do planejamento reencarnatório. E esses espíritos não dão por terminada a sua tarefa depois que a criança dá os seus primeiros choros, né? É aquela, às vezes, uma angústia que antecede quando os pais veem que ele já nasceu, mas não chora, então é aquela preocupação. Então, desde este momento, os espíritos, então, que presidiram a reencarnação, planejamento, né? Eles já dão concluída a sua tarefa? Não. E aqui, entretanto, é numa dádiva de gratidão que os pais, lembrando-se destes bons espíritos, agradecem e pedem para que eles não se afastem. Quer dizer, não deixem, não abandonem aquele que eles vieram ao lar, aos seus lares, né? Porque a tarefa dos pais é muito difícil. Se não contar com o concurso dos benfeitores do outro lado, é muito fácil a gente capitular, porque às vezes vem desafios enormes, embora revestido também das graças que acompanham a toda vitória que nós juntos consigamos alcançar. É verdade. Nós convidamos agora os amigos para juntos fazermos a nossa prece, a nossa vibração. Quem ainda não colocou seu copinho, a sua garrafinha de água e desejar colocar, aproveitem, pegue a sua água. Enquanto isso, nós aproveitamos para mandar um abraço para Inês, para o Valdeci, Geraldo, Tassimara, Tuninho, todos que estão aqui conosco. E lembramos que durante o nosso Evangelho no Lar, quando nós fazemos um pedido por toda a humanidade, nós também podemos e devemos incluir essas crianças que estão, esses espíritos que estão se preparando para retornar. Porque muitos espíritos estão com receio de retornar e, com isso, muitos abortos espontâneos estão acontecendo. Então, nas nossas preces, vibremos por esses espíritos, por essas mãezinhas que estão carregando ainda em seu ventre esse espírito que em breve estará entre nós. Vibremos pelos seus familiares para que eles possam acolher, porque
nada é por acaso. Se aquele espírito está chegando naquela determinada família, toda aquela família está comprometida. Cada criança que nasce, toda aquela comunidade está comprometida com o retorno daquela criança. Então, que oremos também, antes mesmo dele nascer, a gente já vai envolvendo o espírito, a mãe, o pai, toda a família, para que crie-se uma vibração de muita paz, de muita harmonia. Então, amigos queridos, vamos agradecer. Senhor Jesus, emissários do bem, gratos somos pela bênção da vida, pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui agora, reencarnados. E nós só podemos, Senhor Jesus, te pedir que nos ajude para que possamos, Senhor, caminhar, sempre buscando, Senhor, os teus ensinamentos, buscando o teu evangelho de amor, de paz, de esperança. E nessa noite, quando nos reunimos em teu nome, quando nos reunimos junto com esses emissários do bem, que a nosso convite a adentrar em nossos lares, nós nos permitimos, Senhor, abrir os nossos corações, oferecer os nossos melhores pensamentos e sentimentos, para que possamos criar agora uma grande rede de esperança, de fraternidade, de amor. Que possamos agora deixar o nosso coração se expandir com vibrações de muito amor, muita esperança, muita paz. Que possamos visualizar o nosso planeta Terra se iluminando e o nosso amor, os nossos melhores pensamentos e sentimentos, juntos, nessa grande corrente, vai junto com os emissários do bem, adentrando nos lares, pacificando as famílias, harmonizando os corações. Vamos juntos agora, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, aonde houver um irmão agora padecendo de dores do corpo, dores da alma, que possamos, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, através do nosso amor, aliviar, consolar, despertar a fé, a coragem, a resignação, a resiliência, que possamos acolher a cada um desses irmãos, acolher de uma forma fraterna, amorosa, como um suave abraço a envolver a cada um desses irmãos, que eles possam sentir aonde estiverem, sentir essa vibração de paz, de harmonia, de fraternidade. E nós pedimos também, Senhor Jesus, vós que sois o governador espiritual do nosso planeta, que conhece cada um de teus filhos, porque, a pedido de Deus, tu recebestes o nosso planeta ainda como uma bola de fogo incandescente, para transformá-la no que ela é hoje. Tu conheces, Senhor, cada um de nós no íntimo dos nossos corações. Tu sabes nominar a cada um. E nós te pedimos, Senhor, que nos auxilie para que possamos aliviar a tantos irmãos que agora padecem desse vírus,
milhões no nosso planeta cometido desse vírus, muitos agora em seus lares, muitos nos hospitais, nas UTIs, os nomes que chegaram à nossa casa espírita, de irmãos que encontram-se acometidos desse vírus, alguns agora na UTI, alguns entubados, e nós te suplicamos, Senhor, permita com que as nossas vibrações possam se transformar em medicações que possam auxiliar a cada um desses irmãos, purificando as suas vias respiratórias, fortalecendo seus pulmões, aumentando a imunidade da glândula timo, do centro esplênico, filtrando as impurezas do fígado, dos rins, trabalhando toda a parte neurológica, cada neurônio, todo o sistema nervoso, toda a parte sanguínea, que esses irmãos possam ser assistidos de acordo com as suas necessidades individuais. Que as nossas vibrações agora possam ser utilizadas pelos emissários que em teu nome acorreram ao nosso chamado e possam agora ajudar a cada um desses irmãos, célula a célula, molécula a molécula. E enquanto esses trabalhadores em teu nome, Senhor, vão dando continuidade ao trabalho, nós nos unimos a outros emissários para juntos, oferecendo do nosso magnetismo, podermos magnetizar as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, instrumentos hospitalares, magnetizar os aparelhos respiradores, os pulmões artificiais, as máquinas de hemodiálise, magnetizar as alimentações, potencializando os efeitos de cura e, ao mesmo tempo, retirando todas as contraindicações, todos os efeitos adversos. E nós vamos visualizando agora, molécula a molécula, sendo transubstanciada nas necessidades individuais de cada um desses irmãos. Vamos vibrando, vamos confiando que nós temos potencial para auxiliar na obra do Cristo. E entregando na mão desses emissários do bem a continuidade do trabalho, nós vamos dirigindo os nossos pensamentos aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos ambientes de trabalhos, de estudos, e confiando nos emissários que agora ao nosso lado nos acompanham, nós vamos dirigir as nossas súplicas aos benfeitores amigos.
e confiando, Senhor, confiando que os nossos pedidos, que as nossas súplicas estão sendo acolhidas por esses emissários do bem. Nós vamos agora dirigir os nossos pensamentos para podermos receber o passe magnético espiritual. Essa energia de cura que nos é oferecida pelos benfeitores que agora ao nosso lado impõem suas mãos amorosas sobre nós. E nós convidamos a todos para louvar, agradecer, mas também podermos pedir. Graças vos damos, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo a cada benfeitor amigo e te pedindo, Senhor Jesus, por essa semana que se inicia, conduza-nos, Senhor. Conduza-nos, Senhor Jesus, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Que possamos, Senhor, sentir sempre a Tua presença em nosso lar e em nossos corações. Gratos, Senhor Jesus, por tudo. E nós convidamos a todos suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos. Vamos nos situando novamente em nossos lares. E agradecendo a Jesus, a Deus nosso Pai, nós pedimos, Senhor, que possamos estar novamente no próximo domingo, participando desse banquete de luz. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. E assim seja. Amigos queridos, que bom. Depois de tudo que recebemos, a gente se sente assim tão elevado. Aproveitando, mandando um abraço para Inês, para Maria Dolores, para o Valdeci, para Marina Vicente. Olá, Marina. Minha querida Maninha. Seja bem-vinda. Muito bom estarmos juntos. Nós aproveitamos para lembrar. Amanhã, segunda-feira, nós temos a nossa palestra da semana. 20 horas a nossa palestra. Terça-feira, o nosso estudo do Evangelho. Quarta-feira está imperdível. Poesia dos Imortais. E quinta-feira, somente pelo Facebook, o nosso curso Cure-se e Cure pelo Magnetismo.
vamos juntos participar, criar essa grande rede de trabalho em nome do Cristo. Para aqueles que porventura ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram, nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear a luz. Nós temos mais de 600 vídeos postados, mas todos separados pela playlist, então é fácil localizar. Palestras, cursos, estudos, estão todos lá. Então entrem lá. O nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Entrem lá, se inscrevam. SEAC 2012. Juntos, podemos muito e podemos mesmo. Então nós temos domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira, sempre às 20 horas, um encontro de almas. Um grande encontro espiritual. Então, aguardamos vocês, que a doce paz de Jesus envolva cada um de nós, os nossos lares, a toda a humanidade. Queridos amigos e queridas amigas, aí finalizando essa noite, gostaria de fazer uma exortação a todos e a todas. Sabemos que são momentos difíceis que nós estamos atravessando. Muitos lares lutados, onde a viuvez e a orfandade são implantados. Nesses tempos, conforme dizer, lá da Gênese de Kardec, no último capítulo, que os tempos são chegados. Mas não nos deixemos nos desanimar. Recordemos o amoroso convite, ou melhor, o consolo que nos é recordado pelos evangelistas na fala do meigo Rabi. Não vos deixarei órfãos. Então, quando nós nos sentirmos fragilizados, busquemos o seu amoroso amparo, porquanto também temos uma tarefa a cumprir nesses momentos que correm, nesses dias difíceis, e às vezes parecem estar ensombrecidos, porquanto também nós estamos comprometidos com a mudança. E o melhor modo de fazê-la portas adentro dos nossos próprios corações. Não deixemos, portanto, que o bacilo, que o vírus do desânimo se apodere de nós. Às vezes, as longas noites do sofrimento são aquelas em que nós mais crescemos em resistência e apreciação dos verdadeiros valores da vida. Porquanto também, a noite, por mais longa que seja, ela não consegue deter a madrugada, fazendo-se nova luz. Uma ótima semana para todos nós e até a próxima semana, domingo, nesse mesmo dia e horário. Até lá.